para dizer que nos últimos 15 dias a Umunga realizou. Primeiro é que tomamos conhecimento com muita preocupação de uma nota do Ministério da Comunicação Social, Ciência e Tecnologia, que dava conta da solicitação de documentos da legalização da plataforma digital Camunda News. Para a Umunga é uma forma de intimidação e limitação do direito de informar e ser informado, tendo em conta a partidarização dos órgãos de comunicação social público. Neste mês de junho, a Umunga celebra o Dia Internacional da Criança, o Dia da Criança Africana, a fundação da Umunga, mas também a morte do membro fundador José Antônio Martins Patrocínio. Assim sendo, a Umunga acompanha atentamente as iniciativas das comunidades e algumas organizações em desenvolver as ações em nome do seu grande patrono. Desde a semana passada que o diretor executivo da Umunga trabalha em Luanda, num retiro do Grupo de Trabalhos de Monitoria dos Direitos Humanos, para além de outras atividades. A Umunga também continua a trabalhar na recolha dos efeitos do projeto Corrupção e Crime, para saber do impacto do mesmo na vida dos cidadãos. Assim sendo, no dia 18 faremos o trabalho com os ativistas do projeto em Luanda. E por último, tomamos conhecimento sobre a situação em que se encontram os moradores da centralidade do Lubito, província de Benguela, que há 5 meses não vêm às suas torneiras a jorrar água. A distribuição irregular de água canalizada nas residências tem criado enormes dificuldades aos moradores que lá habitam. A Umunga espera que o problema tenha uma solução definitiva. Essas foram as atividades realizadas nos últimos 15 dias. Na centralidade, né? Na zona alta toda, não? Sim, o Carlos tinha tocado nesse ponto, mas achamos melhor falar da centralidade porque a zona alta também. A problemática do fenômeno da corrupção em Angola é, sem dúvida, um assunto que tem levantado muitas preocupações por parte dos cidadãos. A cada dia que passa, políticas e estratégias são refletidas para se poder mitigar este mal no seio das comunidades e não só. Mas para que a minimização da prática da corrupção seja efetiva, é necessário a participação de todos. E dentro destes grupos existem as crianças que ainda não dominam profundamente sobre o fenômeno da corrupção, mas que têm ouvido na escola, rua ou em outros lugares. A questão que se coloca é: como se pode conversar com a criança sobre o fenômeno da corrupção? Que políticas ou estratégias devem ser adotadas para que as crianças aprendam desde cedo os males causados pela corrupção? E qual seria o papel do Ministério da Educação neste quesito? E para podermos perceber melhor sobre este assunto, convidamos o representante, ou seja, o coordenador da organização não-governamental Eli Congelo, o senhor Leonel da Silva, a quem já vamos cumprimentá-lo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos dá. Obrigado. Nós também está conosco o coordenador de programas da Umunga, Gabriel Romeu. Bom dia. Bom dia, Ronaldo e Carmen. Bom dia aos ouvintes da Eclésia, aos seguidores da Umunga nas mídias sociais. E como estamos no mês de junho, de uma forma muito especial, de Angola pelo mundo afora, um bom dia e um abraço especial a todas as crianças. Obrigado. Obrigado. Nós também endereçamos um convite ao Gabinete Provincial da Educação
de Benguela, mas até o momento não temos um representante, mas vamos continuar com o nosso programa e vamos conversar um pouco sobre esta temática. E, assim, caro ouvinte, a sua opinião também é importante e os contactos telefónicos para os quais terá que ligar são o 926 23 19 19, 996 19 19 19, e os internautas que nos acompanham a partir do Facebook da Umunga podem deixar o comentário na live que está a ser transmitida. E os ouvintes poderão ligar quando forem 9h25. Bem, eu quero começar por si, senhora Leonel da Silva. Sabemos que falar sobre a corrupção com crianças, assim como sobre outros temas que deprimem a vida adulta, parece ser uma tarefa difícil, mas achamos ser uma conversa necessária. Como ponto de partida, gostaríamos de ouvir de si por que é necessário que as crianças desde cedo saibam sobre este assunto e também sobre os efeitos deste assunto. Ok, tá. Obrigado mais uma vez. Peço se aproximar um pouco do microfone, por favor. Tá. Obrigado mais uma vez. Na verdade, é um tema desafiante, é muito interessante e veio a calhar no mês da criança. É um mês em que devemos todos ter uma agenda muito ampla e delicada à volta da criança, porque esses males convertidos à corrupção acabam afetando principalmente na criança. A criança é a franja mais desprotegida e que acaba sendo ela mais prejudicada nisto. À volta do tema, eu gostaria de dizer que é um bocadinho difícil enquadrar aqui a questão da criança e a corrupção, porque a criança ela não é um agente da corrupção ativa. Não é? Esse tema, se calhar, devíamos estar a enquadrar, tendo em conta, devíamos, se calhar, velar a idade, não é? A idade, qual é a idade em que devíamos falar? Se calhar, 18. Mas a criança em si, ela é instrumentalizada. E os mais velhos é que cometem a corrupção. Acaba ela sendo elemento a sofrer as consequências dos adultos que praticam a corrupção. Mas nós, enquanto associação, temos feito a nossa parte, tentar explicar à criança de como é que ela deve se comportar na educação, deve ser uma criança exemplar, para que não seja aliciada a cair no mundo da corrupção quanto adulta, mas de criança é um bocadinho difícil, porque achamos nós que a criança não é elemento da corrupção ativa, nem corrupção passiva, nem tampouco da corrupção preditiva e a corrupção lateral, não é? Então são praticamente os adultos que fazem, mas é um tema muito interessante. Por que é difícil falar, ou seja, colocar a criança neste assunto? Será que não podemos falar da educação? As crianças não precisam ser educadas quanto a este assunto? Bem, a criança deve ser educada à corrupção, mas ela não pratica a corrupção. Nesse sentido que eu queria deixar. Mas na educação, se calhar haveria a necessidade de enquadrarmos no sistema de ensino conteúdos, não é? Que venham a educar a criança a não cometer a corrupção, porque a corrupção é um mal que acaba afetando e destruindo toda uma sociedade. Quando se diz que a corrupção começa na família, Okay. não é? E também vamos aqui falar sobre a pequena corrupção. E será que a criança não precisa saber um pouco disto? E esta pequena corrupção na escola, no meio social? Okay. Sim, bem, a corrupção a criança deve saber, mas é aquilo que se diz, ela não pratica a corrupção, porque a criança não tem poder, ela é instrumentalizada. Os adultos é que acabam metendo a criança dentro desse sistema
de corrupção, mas ela enquanto criança é um bocadinho difícil, ela não tem a capacidade de influenciar, não é, um adulto para que o adulto cometa a corrupção. É mais o adulto que por uma ou outra razão acaba corrompendo a criança, não é? Isso na família, na escola, na sociedade. E uma criança, quando não está perante adultos íntegros, acaba ela também estando corrompida. Mas ela não pratica a corrupção enquanto criança. Bem, Gabriel Romeu, a criança e a educação para o combate à corrupção, e faço a mesma pergunta: será que podemos conversar com a criança sobre os males que este fenômeno pode causar? Qual é a experiência? O que é que a Munga tem a dizer? Obrigado, Ronaldo. Antes de ir diretamente à pergunta, gostava só de deixar aqui uma nota prévia. A nossa colega Emília teve aqui o cuidado de dizer algumas coisas em relação ao mês de junho, e deixem-me dizer-vos que para o Munga o mês de junho é um mês de tristezas e alegrias, né? Tanto para nós, em junho celebramos o 1º de junho como o Dia Internacional da Criança, mas também celebramos o 1º de junho com muita tristeza, porque foi o dia em que perdemos o grande patrono e membro fundador da Umunga, o Sr. José Antônio Martins Patrocínio. Portanto, aqui há um misto de tristezas e alegrias. Mas no dia 16 também, isso até parece uma coincidência interessante, né? 16 de junho nós celebramos o Dia da Criança Africana por causa dos acontecimentos de Soweto, na África do Sul, não é? Onde várias crianças foram massacradas, enfim, por estarem a reivindicar o direito à educação. Mas também, no dia 16 de junho, nós celebramos o dia da fundação da Umunga enquanto associação cívica, laica e partidária, voltada para os direitos humanos. Então, assim, para nós, junho é uma coisa, é um misto de tristezas e alegrias. Ajuda-me só agora a lembrar qual foi a pergunta mesmo. Se estamos na altura ou se é necessário falar com a criança sobre a corrupção. Obrigado. Regra geral, nós temos a ideia de colocar a criança em segundo plano na abordagem daqueles que são os temas centrais a nível global. Quando nós pensamos, por exemplo, em questões voltadas para os direitos humanos, nós achamos que não devemos discutir com a criança sobre essas questões porque a criança não percebe. Quando nós pensamos em questões voltadas para o meio ambiente, nós pensamos que devemos deixar a criança de parte porque, em princípio, a criança não percebe essas questões. Portanto, a sexualidade é igual, né? Nós não queremos discutir a questão da sexualidade com as crianças porque nós pensamos que as crianças não percebem. Na verdade é que as crianças percebem, e se a gente não tiver o cuidado de discutir com as crianças em casa esses temas atuantes e pertinentes, portanto as crianças elas vão poder de uma ou de outra forma aprender noutros locais. E noutros locais, como é óbvio, elas podem aprender de forma distorcida. Então, entendemos nós que é uma responsabilidade, em primeiro lugar, dos encarregados de educação, não é? E depois a escola e outras organizações que compõem a própria sociedade, educar as crianças sobre os mais variados assuntos. Agora, é preciso perceber que a criança não tem o nível de conhecimento que têm os adultos. Deixem-me só lembrar-vos que nós, ao Munga, quando estamos a falar da criança, estamos a olhar, por exemplo, para a Carta Africana dos Direitos da Criança, e é considerada criança todas aquelas pessoas que estão com menos de 18 anos de idade. E a Constituição da República de Angola também admite isso, que a maioridade nesse país é alcançada aos 18 anos. Portanto, com pessoas dos 17 para baixo, nós, ao Munga, entendemos que é possível, sim, também preparar as crianças, preparar já os campos, não é? Para podermos deitar essas sementes que poderão, mais cedo ou mais tarde, poder germinar e então florescer naquele tipo de adulto que todos nós queremos. Então, entendemos que sim, que é possível falar com as crianças sobre todos os temas, não só sobre o tema da corrupção, mas precisamos ter cautelas, precisamos saber como é que nós podemos abordar esta ou aquela temática com as crianças. Porque, e mais digo mais, deixa-me só avançar, porque as crianças também fazem parte da sociedade. E nós entendemos que a corrupção é um mal que afeta toda a sociedade. As crianças não estão fora da sociedade, não estão à parte da sociedade. Não estando à parte da sociedade, estão dentro da sociedade. Estando dentro da sociedade, também devem estar envolvidas nesse tipo de
de assunto nesse tipo de debates, até porque é o futuro delas que sai comprometido com essa questão da corrupção. Não é? E a Umunga tem esse lema, né, que é de prevenir e combater a corrupção, mas na perspectiva das crianças, o não comprometam o meu futuro. Portanto, se a gente deixar isso assim sem discutir com elas, bom, então fica assim uma responsabilidade muito nossa que nós estamos a conseguir saber passar. Obrigado. Se o senhor Leonel tem alguma coisa a dizer, quer rebater alguma coisa? Bem, na verdade, acabamos estando sempre no mesmo ponto de que a criança instrumentalizada não pratica a corrupção, né? Apesar que a Carta Africana e a nossa Constituição diz que só é criança quem tem menos de 18 anos, não é? Mas no caso específico da nossa sociedade, é que, na verdade, temos visto de 14 anos, um bocadinho mais acima, já crianças com pensamentos diferentes de que aquelas que têm abaixo de 10 anos, né? E essas são mais instrumentalizadas que outras. Então, se calhar o nível de corrupção na criança também devemos passar com base o seu nível de idade, não é? Com base à idade devemos dividir, saber diferenciar o conteúdo para falar com a criança, porque nós a Ilikonguelo tem feito um trabalho com crianças. Nós temos mais de 80 crianças permanentes e que no âmbito das nossas abordagens na questão de violações de direitos humanos e na questão do projeto Rede de Proteção à Criança Fora do Sistema de Ensino, que é um projeto escolar, nas nossas atividades recreativas, nós também apelamos muito à decência e falamos também um bocadinho da questão da corrupção. Então, a abordagem, como eu disse, é desafiante, é muito interessante e deve ser passada para a criança assim. O senhor Leonel falava como é difícil enquadrar a criança neste assunto e para alguns especialistas o ideal é esperar que a criança manifeste interesse pelo assunto da corrupção. Concorda com esta afirmação? É necessário esperar que a criança manifeste interesse ou ainda que esteja dentro de um contexto suscetível à corrupção? Não, eu não concordo. É que a criança deve ser educada em casa e na escola. E onde a criança fica a maior parte da vida é na família, não é? Na escola fica se calhar umas 4 horas, não é? Então é lá na família onde os pais devem saber se portar, não é? Porque devemos educar a criança falando e mostrando com sinais, não é? Comportamentos. Então, dessa maneira a criança vai aprendendo. Se o pai não cobra a criança o troco quando a criança vai a uma cantina comprar o óleo, então o pai está a induzir a criança à corrupção. Se a criança não, quando for for comprar o pão, e a criança não conseguir justificar, dizer, pai, comprei o pão de 300, levei 500, comprei o pão de 300, não é? Comprei o açúcar de 50, que agora está na moda, vivemos assim, não é? E o troco é 150 kwanzas, está aqui, pai. O pai deixar isso passar, a criança, quando for adulto, será um potencial corrupto, não é? Porque ele vai achar aquilo normal. Então, eu não concordo quando especialistas admitem que devemos explicar à criança aquilo que ela pede. Mas devemos explicar à criança aquilo que é necessário que ela aprenda na vida. Destacamos ao ouvinte que a sua opinião é importante, já estamos perto da hora 9h25, então gostaríamos que ligassem também para apresentarem os seus contributos para os terminais 926 23 19 19 ou ainda 996 19 19 19. E aos internautas que nos acompanham a partir do Facebook da Umunga também podem deixar os seus comentários na live que está a ser transmitida neste momento. Temos um ouvinte em linha, Donaldo. Alô, ouvinte? Senhor Armando Diniz, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Corrupção e Crime. Para já estamos a falar hoje sobre a criança e a educação para o combate à corrupção. E qual é a sua opinião? Estão a ouvir? Vem aqui.
Muito obrigado, Sr. Armando Diniz, pelo seu contributo. Hoje a criança e a educação para o combate à corrupção é o tema desta edição. Carlos Mateus. Gabriel, a Umunga há anos que tem trabalhado com as crianças, principalmente nas oficinas de videojornalismo. Já agora, com o projeto Corrupção e Crime também, qual é a visão da Umunga quanto à educação sobre a corrupção nas crianças? A Umunga entende que é preciso educar as crianças, né? Nós queremos trazer aqui um pensamento de um filósofo da antiguidade clássica que dizia que é preferível educarmos as crianças para não castigarmos os adultos. Então, a Umunga entende que a questão da corrupção deve ser abordada em duas perspectivas. Por um lado, a questão da prevenção e, por outro lado, a questão do combate. Quando a gente está a falar em prevenção da corrupção, tanto para nós, Umunga, devemos nos cingir naquele grupo de pessoas que ainda não estão contaminados com esses vícios, não é? Com esse tipo de... Gabriel Romeu, só um instante, desculpa, vamos só atender mais um ouvinte que está em linha. Alô, bom dia. Com quem estamos a falar? Senhor Raimundo, fala-nos a partir de onde? É tudo? Caro ouvinte, é tudo?
Obrigado a nós pela participação neste programa. Gabriel Romeu, à vontade. Agora perdi o fio da pergunta, façam-se lembrar, faz favor. Qual é a visão da Umunga em relação... Temos mais um ouvinte em linha. Bem, os ouvintes que estão tão ansiosos para colocarem as suas questões. Alô, ouvinte? Ouvinte, bom dia. Alô, bom dia. Com quem estamos a falar? Senhor José Chiloia, qual é o seu contributo sobre o tema de hoje? Senhor José, desta forma, como é que podemos educar as crianças? Obrigado, Sr. José Chiloia. Vamos atender mais um ouvinte para continuarmos com a nossa conversa. Alô, tem mais ouvinte em linha? Muito bem, vamos continuar. Depois temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Quem está do outro lado? Senhora Efraim Palanga, qual é a sua opinião sobre o tema de hoje?
Senhora Palanga, neste momento que o assunto da corrupção é que domina, ou seja, um assunto que está, como podemos dizer, está assim, fala-se muito aqui no nosso país. Na sua opinião, é importante que a criança manifeste o interesse pelo assunto ou o pai deve já, antes disso, falar com ela? Ou seja, a criança ouve, se não se manifestar, o pai fica calado. Para si, é importante que a criança se manifeste, ou seja, manifeste o interesse em falar sobre a corrupção. O pai só pode falar com a criança se ela mostrar interesse, ou não é necessário, não é bem assim, na sua opinião? Ok. A criança é a educação para combate à corrupção. Ok. Ok, muito bem. Senhor Efraim Palanga, obrigado pelo seu convite. Vamos agora continuar com a nossa conversa, Gabriel. Já não serás interrompido. Vamos continuar com a conversa, depois faremos o possível de atender os outros ouvintes. Eu creio que a questão foi tentar perceber... Qual é a visão da Umunga sobre a educação da criança para o combate à corrupção? Então, nós acabamos de deixar já aqui uma passagem de um filósofo antigo que dizia que é preciso educar as crianças para então não castigarmos os adultos. Para o Umunga é crucial educarmos as crianças, porque nós continuamos a ver ela principalmente no aspecto da prevenção. O ouvinte que nos antecedeu disse que nós já somos adultos e nós já somos adultos corruptos, então como é que podemos trabalhar isso com as crianças? Bom, por um lado tem essa parte que somos adultos corruptos e que é preciso reconhecer e que é preciso perceber que isso existe. Mas também não podemos colocar tudo na mesma panela, né? Nós também queremos acreditar que ainda assim, nem que for uma ou duas pessoas, poderão ainda haver cidadãos honestos nesse país, e nós acreditamos e nós no dia a dia conversamos com pessoas e reconhecemos que existem pessoas que mesmo achando $100 alheio na rua, vão cuidar de pegar e depois procurar quem é o dono. Existem essas pessoas. São poucas, podem ser poucas, mas existem. E isso não pode nos deixar apáticos no sentido de trabalharmos essa questão da prevenção com as crianças, essa questão da corrupção. E até é nossa obrigação, é ainda mais pelo facto de percebermos que estamos numa sociedade altamente corrupta, onde a maioria das pessoas estão assim. É preciso que nós concentremos então a nossa atenção para as crianças que têm a mente ainda fértil e que podem, acatar, com alguma facilidade essas questões da prevenção e combate à corrupção. Como educar as crianças? Bom, então uma das coisas é pegar naquilo que as crianças já gostam de fazer. Nós temos que perceber o que as crianças gostam de fazer, e as nossas crianças são muito dinâmicas. Tem crianças que gostam de pintar, tem crianças que gostam de brincar, e portanto com essas brincadeiras, com essas atividades lúdicas, nós podemos muito bem educar as nossas crianças. Vejam só o caso do cartunista Sérgio Pissarra, na minha opinião, o maior cartunista desse país, e até já devia ganhar prémios nessa categoria, não sei se já ganhou, mas devia, pelo menos aqui ao nível do nosso país. Ele faz coisas incríveis, ele faz um trabalho de sensibilização relativamente à questão da prevenção e combate à corrupção interessante, aborda várias temáticas.
passa por vários setores, aborda a questão de forma engraçada, de forma lúdica, não é? E, portanto, se nós tivermos pessoas assim, temos vários pintores excelentes, não é? Temos vários artistas que com a música, com a cultura, podem fazer muitas coisas nessa questão da prevenção e combate à corrupção, podem ajudar as crianças a trabalhar nisso. Imaginem uma criança que sabe desenhar muito bem, perto, por exemplo, de um Sérgio Pissarra, a tentar aprender aquelas temáticas, não é? E depois aqueles desenhos, tanto, tudo isso ajuda a criança a perceber, a compreender a verdadeira dimensão do fenômeno da corrupção. Agora, a Umunga já começou nisso, tanto a Umunga não está à espera, a Umunga já começou nisso. Nós temos as chamadas oficinas de videojornalismo, onde nós, em princípio, ensinamos crianças de escolas primárias a desenvolverem técnicas de trabalho com câmeras, com filmagens, para aquelas crianças que pretendam ser jornalistas, não é? Entendemos que as crianças gostam disso. E pelo facto de gostarem disso, nós pegamos nisso, mas dentro das oficinas nós não falamos só disso. Acabamos por colocar outras temáticas que nós, Umunga, entendemos serem temáticas transversais, que nós precisamos incutir nas crianças para prepararmos cidadãos mais, com uma consciência mais crítica, cidadãos mais conscientes, não é? Para um mundo que todos nós pretendemos. E aqui, conforme já dizia no princípio, temos estado a falar dos direitos humanos, particularmente os direitos da criança, falamos também da questão do meio ambiente, agora está em voga essa questão da corrupção, também temos estado a falar nas oficinas de videojornalismo sobre essa questão da corrupção. E, portanto, a nossa percepção é que realmente as crianças têm estado a compreender e, inclusive, temos recebido feedback dos encarregados e até das respectivas direções de escola, no sentido de estendermos os nossos serviços para outras escolas, para que mais crianças, então, possam ter acesso às oficinas de videojornalismo. Mas aí entra um sinal, né? Portanto, nós, Umunga, também temos limitações do ponto de vista técnico, humano, financeiro e até tecnológico, portanto, não podemos abranger todas as escolas públicas com a questão das oficinas de videojornalismo, porque existem custos. Então, aqui entra também a responsabilidade do Estado, tá? Nessa questão de se trabalhar a questão da corrupção com as crianças. Nós pensamos que, pena que não está cá o responsável da educação para nos ajudar a perceber, mais ou menos, mas na nossa opinião, enquanto Umunga, seria de todo interessante, não é, que as instituições escolares se pelo menos engajassem mais nisso e também olhar um bocadinho aqui para o próprio plano estratégico que o Executivo usou de 2018 a 2022, fala realmente dessas questões da necessidade de trabalharmos a questão da corrupção, mas, deixem-me só ver aqui a minha cabulinha, mas não inclui a questão das crianças, por exemplo. Fala de relatar práticas corruptas, exigir responsabilização dos infratores, fala de formar associações anticorrupção, fala de solicitar informações sobre corrupção. Portanto, mas não diz em que área é que as crianças são inseridas nisso. Por exemplo, tem 3 objetivos esse plano estratégico: promover a integridade e transparência, promover o envolvimento da sociedade e o terceiro é intensificar a prevenção. Nós entendemos que nesse segundo ponto do envolvimento da sociedade, tem que ser o envolvimento da sociedade como um todo. Crianças, adolescentes, adultos, enfim, todos nós precisamos nos engajar nisso. E a Umunga tem estado a trabalhar a esse nível, com as crianças, com as comunidades, através das campanhas de sensibilização nas ruas, nos mercados informais, enfim. E também temos estado já agora com uma boa parceria da Associação de Estudantes do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget a discutir essa temática ao mais alto nível, né, com estudantes universitários, com aquela troca de ideias entre docentes e discentes para refletirmos todas essas questões da corrupção. Então, a Umunga já deu o primeiro passo, a Umunga já está a caminhar e, portanto, nós não vamos ficar para trás. Mas queremos recomendar ao Executivo, né, e particularmente nessa questão do plano estratégico de 2018 a 2022, acreditamos que se termina esse ano pode vir a ser reavaliado, não é? Para além das outras preocupações da Umunga, que tem que ver com a questão da declaração pública de bens, que tem que ver também com essa questão dos 10% dos juízes, essa questão das crianças também deve ser uma questão patente, não é? E deve ser uma questão abrangente no trabalho dessas instituições públicas com crianças, para realmente incutirmos aquilo que é positivo, aquilo que todos nós queremos nas nossas crianças, nos nossos filhos, nos nossos irmãos e irmãs, enfim. Infelizmente, nós não temos aqui um representante do Gabinete Provincial da Educação de Benguela, mas já que o Gabriel
tocava muito nessa questão das escolas, como é que pode funcionar essa colaboração entre as organizações da sociedade civil, as escolas e os encarregados de educação? Vamos falar de um programa anticorrupção que será incluído no programa curricular do ensino primário das crianças, ou isso seria como atividades extracurriculares das crianças? Podemos começar pelo Leonel. Bem, para nós, a Eli Congelo, gostaríamos de dizer que será um bocadinho difícil. Será um bocadinho difícil por causa da vontade. É necessário para que consigamos chegar a este quesito, devolver a vontade de poder resolver o problema, a vontade de trabalharmos juntos. Infelizmente, eu falo aqui da nossa província de Benguela, particularizando, para não buscar tantos elementos e falar de Angola, mas para falar de Benguela, é que os setores não trabalham, não é? Eles se trabalham de forma isolada, não é? E falando da educação, é lamentável o número de crianças que a gente encontra fora ainda do sistema de ensino. Um ouvinte, acredito ser o Efraim Epalanga, falou da pobreza extrema à volta da família, não é? E esse fator cinge-se porque o sistema de proteção social também ainda é muito debilitado e não funciona em cadeia. Em Benguela temos a repartição municipal da educação, que por acaso o seu representante a nível do município é uma pessoa muito atenciosa e já falamos muitas vezes, mas por sua vez o representante do ensino geral, ele que devia estar mais próximo da criança, porque o ensino geral é aquele que trabalha mais com crianças, está muito distante e não se preocupa com o fenômeno da criança fora do sistema de ensino. Por sua vez, o Ministério da Educação, da Justiça e Direitos Humanos, que é a direção provincial, tem feito muito e trabalha com os parceiros. Temos promovido ações de campanha à volta do registro de nascimento, temos trabalhado em conjunto, a gente conseguimos resolver problemas concernente à questão do registro de nascimento de criança no âmbito de uma advocacia. É uma instituição aberta, mas a educação não. E quando a educação fecha-se, acaba limitando o processo de desenvolvimento humano e, em particular, o processo de desenvolvimento da criança. A criança cresce destruída, amanhã adulto vai destruir a família. E temos a família que temos hoje, porque parte dela passou para a escola, outra não conseguiu passar para a escola devido a certas limitações e que fizeram com que hoje a nossa sociedade é corrupta e a principal corrupção que nos afeta e que nos prejudica é a corrupção moral, não é? Temos a corrupção do Estado, que é praticada pelas instituições do Estado, os agentes do Estado, mas temos aquela corrupção moral que nasce da família. Hoje é uma mãe que manda a sua filha a fazer trabalho práticas menos boas para trazer dinheiro em casa. É uma família que aconselha a filha a separar do marido e é uma criança que fica destruturada. Então, é um processo e tem que se trabalhar muito, devemos trabalhar muito e devemos apelar muito naquilo que é a corrupção de moral, de caráter, que em termos de caráter estamos mal e quando não temos uma sociedade com caráter e não temos famílias com caráter, famílias que conseguem reservar e preservar aquilo que é a identidade da família, o modelo de educação a escolhermos, não é? Não apenas aquele modelo que aprendemos na escola, que é a ler e escrever e buscar ler livros de Sócrates, Aristóteles e outros, não é? Mas temos aquele outro modelo nosso. Saber que o que é do outro e nós não podemos mexer, devemos educar isso. Esse sapato é do seu irmão mais velho,
O seu irmão mais velho deixou ali e ele vai querer encontrar ali. Este prato de comida é do seu irmão mais novo. Se o seu irmão mais novo, a mamã deixou o prato de comida ali, é porque o seu irmão foi à escola ou foi a uma outra atividade de educação. Quando voltar vai ter que comer, não é? Devemos educar a criança que ela deve estar de manhã, deve acordar, fazer o seu dever de casa, ir para a escola, e quando voltar da escola ir para casa. Não pegar um dinheiro, mandar a criança ir ao mercado, comprar uma embalagem de saco de 2.500 kwanzas, que é o que se mais vê, papais fazem isso, não é? E dar à criança, está aqui este dinheiro, vai vender, você foi à escola de manhã, à tarde está aqui 1.200, vais vender, porque você à noite tens que voltar com o pão, porque amanhã de manhã vais ter que ir para a escola. Tá vendo? Esse modelo é que devemos construir. Mas esse modelo só vamos conseguir construir se conseguirmos reduzir no máximo o número de crianças fora do sistema de ensino. Há crianças que até hoje estão a estudar nas catequeses, não tiveram possibilidade de entrar para uma escola normal por várias razões em que nós também acabamos entendendo, não é? Mas a área de ensino geral não teve o cuidado de encaminhar aquelas escolas, dizer assim, tá tudo bem, essa criança fez aqui a primeira, aprendeu qualquer coisa, então hoje vamos encaminhar essa criança para estar no sistema normal e aprender qualquer coisa. Então, a criança fica na catequese até ao nível de fazer a 6ª classe, não é? E como a repartição da educação não abre a mão de dialogar com os setores, ela fecha, e aquela criança, depois de terminar a sua 5ª, não ir para a 7ª, ela perde automaticamente o interesse de ir para os ensinos e dar sequência à sua formação. E é um processo de educação que está a ser deturpada. E infelizmente, nós temos hoje a sociedade que temos, porque as nossas crianças, antes de 75, também foram educadas da forma da corrupção. Não é? Os nossos pais, não é, foram educados por essa via da corrupção. E esses nossos pais, não é, receberam o contexto, implementaram a ideia da independência, constituíram um governo. Os nossos pais, a mesma educação que eles nos trouxeram debilitada, não é? Implementaram para nós. Hoje os nossos irmãos mais velhos que estão a nos governar, não é? Vieram com uma educação corrupta, porque os seus pais passaram isso para eles, não é? Estão a nos governar corruptamente, não é? As nossas escolas temos professores com pensamentos corruptos, temos ainda professores que não admitem o aluno ter uma caligrafia melhor que o professor. Nós estamos nas comunidades, estamos a ver isso. Os filhos vêm a chorar, pai, o professor me falou porque a minha letra é bonita. Mas como é que o professor vai falar a criança porque a letra do aluno é mais bonita que a do professor? Tá vendo? Então são esses elementos todos que nós temos que ver quando estamos a falar de corrupção. Corrupção a nível da família, que vai crescendo, os nossos mais velhos foram nos incutindo. Lava os pratos, vou te dar 10 kwanzas para você comprar chocolate, não é? Vai me comprar pão, vou te comprar lapunho para te trançar o cabelo, tá vendo? É? Vai chamar o mais velho, vai chamar a mana fulana, vou te dar 50, tá vendo? A mana fulana é menor de idade. Para aceitar namorar com alguém, também tem que ver se está a vir com um telefone bonito, está a vir com um telefone... Então, esse sistema todo, isso é prática de valores. Nós temos a principal corrupção nesse país ainda não está no horário público, está nos nossos valores, porque nós vamos falando de corrupção cometida pelos agentes de Estado, né? Mas vamos esquecer aquela corrupção moral que a nossa sociedade vive, fruto
da educação que os nossos pais tiveram antes de 75. Sr. Leonel, ainda mesmo falando sobre a educação, a existência de um programa do Ministério da Educação sobre a conscientização sobre o fenômeno da corrupção, como uma organização da sociedade civil, acha que é prioritária? Sim, a educação devemos desenhar um modelo. Já estamos em condições de desenharmos real qual é o tipo de modelo. E temos leis, as leis estão aí tão boas, são leis boas. O que falta é a vontade de implementar, a arrogância dos nossos atores, aqueles que representam o nosso Estado lá. Não é? Eles nos dão abertura. Toda e qualquer sociedade é construída por 3 setores. E as organizações da sociedade civil, elas compõem o 3º setor da sociedade. E as organizações da sociedade civil acabam sendo as mais marginalizadas. Melhor, são discriminadas porque elas não encontram consenso. Aqueles elementos que acham que estão aí para servir, representar o povo angolano, servir o Estado, não querem dialogar com os agentes do 3º setor. Os agentes do 3º setor, quando levam uma ideia de forma de contributo, eles encontram lá barreiras, encontram limitações. E no caso da educação, é já hora de pensarmos em introduzir matérias atualizar. Nós tínhamos uma disciplina que era educação moral e cívica, onde eu vi, não é, que seria revitalizar ou melhorar esse elemento, a educação moral e cívica, e falar também um bocadinho dela, os efeitos da corrupção, porque um filho deve se sentir envergonhado de ter um pai corrupto. Há países que o filho, quando descobre que o pai atarca, não é? O pai atarca, fechou uma rua, ou então deixou de dar merenda escolar na escola vizinha, o filho não vai à escola, sente vergonha. Isso é um desafio que nós temos que passar. Então, vamos introduzir a questão da corrupção, mas trabalhando no elemento moral das crianças, da família. Temos que moralizar a nossa sociedade para conseguirmos atingir esses elementos todos que queremos construir para termos uma sociedade mais saudável. Ainda seguindo essa linha de abordagem sobre programas curriculares, Gabriel, a Almunga também acha que se o assunto de prevenção e combate à corrupção fosse algo incluído no programa curricular, por exemplo, do ensino primário, os resultados esperados, os efeitos seriam mais consistentes com as crianças? Eu não diria não colocaria as coisas exatamente assim. Sabe porquê, Carmen? Porque nós nos nossos programas curriculares nós temos conteúdos muito densos, temos conteúdos muito fortes, temos conteúdos que dá para trabalhar em tudo. O problema são as metodologias que se utilizam, não é, nesses tipos de educação do tipo formal, essa educação que acontece em salas de aulas. Nos programas da 3ª e 4ª classe fala muito sobre desenvolvimento social e econômico, portanto, o professor também aqui tem que ser um bocadinho estratega, o Ministério não tem que criar constantemente programas específicos sobre a corrupção. O professor tem que ser um bocadinho estratega, o professor tem que perceber que ele por si só tem uma certa autonomia, não é, de poder conduzir a sua lição, a sua aula, não é, para aqueles princípios que o Leonel aqui acabou de colocar. Então, o professor tem uma certa liberdade para poder conduzir o debate em salas de aulas e pode muito bem, quando estiver, por exemplo, a falar sobre desenvolvimento do país, sobre economia, sobre sociedade com alunos da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª adiante, pode muito bem chegar no ponto em que fala, por exemplo, das causas e das consequências do desenvolvimento ou não desenvolvimento de um ou de outro país. E aqui pode muito bem introduzir a questão da corrupção, mesmo não estando diretamente ligado na questão curricular. O ponto que se coloca aqui é, temos nós professores preparados para abordarem as coisas nesse sentido? Cara, nós ao Munga olhamos mais... Nós temos? Não sei responder, não estou a representar o Ministério da Educação. Não sei. Bem, professores temos professores. Temos professores, mas capacitados aí... Para falar sobre a corrupção dentro da sala de aula? Bem, não, porque
os nossos professores são os nossos principais corruptos. Vai, desculpa, não quero tentar generalizar, mas temos visto hoje, né? Porque há professores que ainda estamos naquela fase da gasosa, não é? O aluno corrompe o professor ou é corrupto ativo ou passivo, não é? E são esses elementos. Temos professores a seduzirem alunas, isso é corrupção também, não é? Um professor quando diz que se você não tiveres comigo, não passas de classe, não é? Isso é corrupção também. Então, conforme eu estava a dizer, não é bem um problema de questão curricular, não é? É mais uma questão de princípios e de valores. E nós enquanto Munga, olhamos mais para aqui o conhecimento do tipo informal, não é? Porque o conhecimento formal que nós temos estado aqui a conversar é um bocado complicado, é um bocado complexo e não tem aquela componente significativa que realmente precisamos, não é? Para que as crianças não apenas compreendam os conteúdos, mas os apliquem. Esse é que é o grande problema. Não é? Nos nossos programas curriculares tem muita coisa boa que nós podemos aproveitar para discutir sobre a corrupção. Mas a própria forma de transmissão do conhecimento é que não tem sido um bocadinho assim apetecível. Mas nós, ao Munga, adotamos mais a perspectiva da educação informal. Conforme dizia no princípio, se nós nos focarmos naqueles aspectos chaves que as crianças já gostam, não é? De forma lúdica, não é? As atividades extraescolares, é preciso que se criem mais atividades extraescolares, é preciso que o conhecimento se processe mais fora da sala de aulas. É preciso que o conhecimento, e porque fora das salas de aulas o conhecimento é mais significativo. As crianças vão visitar, por exemplo, uma fazenda, aprendem como é que se plantam as coisas, não é? Como é que as plantas crescem. E isso elas vão tomar consciência, por exemplo, da preservação e da conservação do meio. As crianças vão visitar uma barragem, por exemplo, hidroelétrica, vão perceber como é que se processa o processo de produção de eletricidade, enfim. Portanto, fora das salas de aulas, com brincadeiras, conforme nós ao Munga temos estado a fazer, com brincadeiras, com atividades lúdicas, por exemplo, com cartões e outras coisas, né? Nós podemos ensinar melhor, porque num contexto de brincadeiras, atenção que nós estamos a falar da educação voltada para a criança, num contexto de brincadeiras, nós às vezes não temos a consciência do quão as crianças nos podem ensinar e quão elas podem aprender num contexto de brincadeiras. Porque as brincadeiras por si só deixam as crianças mais propensas a conversar, mais à vontade, sentem-se mais à vontade. E essa predisposição das crianças por si só já é um elemento fundamental para que elas realmente possam aprender as coisas, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. Repare que nós agora temos estado a trabalhar nessa questão da recolha dos efeitos do projeto Corrupção e Crime, e como trabalhamos com as crianças, tivemos alguns encontros com as crianças para tentar medir também o nível de percepção das crianças. E aqui as crianças trouxeram-nos um conjunto de elementos, não é? Um conjunto de práticas, não é? Que mais tarde podem resvalar para questões de corrupção. Por exemplo, uma das crianças disse-nos que na escola elas estavam a brincar na sala de aulas e estavam a fazer barulho. E aí o professor entendeu que devia cancelar o período de recreio das crianças, porque elas estavam para uma forma de sancionar elas, né? E aí uma das crianças pegou o lanche dela para oferecer ao professor, a ver se o professor facilitava ela para ir para o recreio. E o professor, pura e simplesmente disse, não vou aceitar o teu lanche, não é? Porque vocês vão cumprir isso. Ou seja, isso, nós enquanto Munga que temos estado a trabalhar nisso, nos alegra. É engraçado, é interessante e nos alegra. Por quê? Porque faz-nos perceber que realmente as crianças estão a perceber a questão da prevenção e combate à corrupção no nível delas. E não vamos nos chatear com isso. Um jurista se calhar podia dizer, não, isso de lanche não tem corrupto, nem corruptor, não tem entidade pública. Não é sobre isso. É sobre as pequenas práticas ruins que nós vamos disseminando nas nossas comunidades, nas nossas casas, nas nossas escolas, ou onde quer que seja, que mais tarde poderão resvalar na questão diretamente da corrupção. Por isso é que nós entendemos que é urgente trabalharmos com as crianças essa questão da corrupção, mas no nível em que elas possam perceber isso, para que quando forem adultas, não é, venham ser adultas responsáveis e com todos estes valores que eu não vou repetir porque o Leonel já fez isso muito bem. Ou seja, nós temos que investir muito mais nas atividades extracurriculares com as crianças para a educação da prevenção e combate à corrupção. Queremos destacar aos ouvintes que podem voltar a ligar
Fernando, fica aí atento, é só dar-nos o sinal que queremos ouvir também as opiniões dos ouvintes e vamos ler os comentários na live que está a ser transmitida na página do Não Facebook. temos muitos comentários, apenas os internautas deram. Ou seja, temos aqui uma questão da Ciane Avelino Lucy. Ela pergunta como é que a educação pode combater a corrupção. Como é que a educação pode combater a corrupção? Está a acompanhar o Felivaldo Noé, Rodrigues e Marcelino Miguel, Boaventura Pongolola e Nicolau Nunda. Temos já um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Ouvinte, bom dia. Manuel Domingos, seja bem-vindo. Qual é a sua opinião? Obrigado, caro ouvinte, pelo seu contributo. Continue a acompanhar o programa Corrupção é Crime até o final. Temos mais um ouvinte em linha. Fernando, temos mais um ouvinte em linha? Acho que não. Vamos continuar. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Quem está do outro lado? Senhor José Calenguele, qual é a sua opinião?
obrigado nós pelo seu contributo e assim vamos continuar com a nossa conversa. Você vai falar? Não, ninguém está Muito a bem. falar, mas eu tenho uma questão. Muito bem. Nós focamos na questão do Ministério Não, da mas Educação. acho que temos a questão da nossa internauta, a Ciane Lucy, quando ela... Sim, vamos nessa linha da pergunta da Ciane, mas como os convidados já abordaram muito sobre essa questão da educação para o combate à corrupção, Ok. eu gostaria de apegar a esse comentário para vocês comentarem sobre, numa perspectiva dos encarregados de educação, já que falamos dos atores da sociedade civil, falamos também do próprio Ministério da Educação, mas não focamos muito nos encarregados de educação, como é que a educação pode combater a corrupção, mas a partir de casa, né? Recomendações para os pais. Podemos começar pelo Leonel. Ok. O processo de educação deve ser tido em conta na família mesmo. O encarregado acaba tendo, na minha lógica, 60% da responsabilidade, deixando os outros 40% dividido entre a escola e a sociedade em si. Então, nós devemos construir um modelo de educação própria e uma educação salutar por parte dos encarregados, de forma a influenciar a criança a ser um bom cidadão. Quando eu digo que hoje temos uma sociedade corrupta e o ouvinte disse que é fruto do regime, eu podia se calhar dizer assim, não foram crianças que assumiram a independência em 75, foram adultos. E o próprio processo de corrupção começou nas instituições e nas famílias, porque foram aquelas crianças, na altura, que se tornaram adultos e foram assumindo cargos que permitiram que o sistema de corrupção hoje passasse níveis inaceitáveis. Hoje temos corrupções institucionais, temos corrupções a nível de... Estamos a falar aquela corrupção em termos de percas de valores. A sociedade em si deixou-se corromper-se de tal modo que perdemos valores básicos de educação, não é? Então, os nossos mais velhos que foram bem educados antes de 75, que respeitamos isso, e eu sou fruto dessa educação dos meus pais, e eu estou a tentar levar, não é? Não tentando generalizar, né? Mas em 75 não foi o meu pai que governou o país, o meu pai não chegou a ministro, o meu pai não chegou a diretor de uma escola, não é? O meu pai apenas é um camponês, não é? E o meu pai, sendo camponês, não teve a plataforma adequada para influenciar uma sociedade em si a se tornar corrupta a ponto de perder valores. Então, o que estamos aqui a falar não é só aquela corrupção monetária em termos do capitalista, mas aquela corrupção deixada pelo português. O português em si nos deixou um tipo de educação em que fomos corrompidos, depois veio o sistema político que trouxe uma outra educação. Os nossos mais velhos que eram bem, a cidade é construída por três trabalhar em rede. Justiça em Benguela, a Delegação Provincial da Justiça e Direitos Humanos já trabalha em rede. Se formos a ver hoje, temos mais problemas. Rede de proteção. Okay. De proteção aos direitos da criança, não é? E, se formos a ver hoje, temos ainda mais problemas agora ligados à identificação, emissão de bilhetes, do que registro de nascimento. Porque em formas de rede, não é? Um ativista de qualquer área, de qualquer organização, se for a Delegação da Justiça e Direitos Humanos, consegue encontrar uma brecha de fazer o registro, de ajudar a fazer o registro de 100, 50 crianças. Mas na área da educação específico, não é? Onde começa todos os problemas, há crianças que estão a fazer a cesta numa catequese há mais de 3 anos, porque não há a possibilidade de enquadrar essa criança. E ela cai no abandono escolar.
Então, deve haver abertura ali. O pai está falando em criar um sindicato dos pais. Está vendo onde estamos a chegar? Porque as famílias deram-se conta que está a ser difícil. E a forma de sindicato, se calhar, é uma forma de resolver, mas está a ser difícil. Enquanto que em rede, não é? O ensino geral deve baixar nas comunidades. Quais são as organizações ou quais são os grupos organizados que cuidam crianças? Está vendo, né? Qual é o problema deste grupo? Não é? Os pais estão a fazer o seu dever e essa criança está aqui contigo há tanto tempo na catequese. É a altura de ir para a sétima. O que você que está aqui a prestar, não é? Esse favor ao Estado ou ao próprio Ministério da Educação, o que nós, enquanto instituição, em parceria com o Estado, com a família, que são os encarregados, não é? Com a escola mais próxima, o que podemos fazer para enquadrar essa criança no sistema de ensino e o pai, no final do ano, não estar a reclamar mais que eu fui às 6, fui às 7, fui às 4, dormi na escola tal e não consegui vaga, porque o meu filho terminou, está a fazer a quarta, há 3 anos, numa catequese e não consegue ser inserido no sistema de ensino. Com redes, trabalhando em redes, é só articular, o processo fica mais delicado. Mas infelizmente, temos a mania de culpar o Estado, mas o Estado não é o único culpado. O culpado são aqueles representantes do Estado que estão lá, não é? Que não caem, não vão lá nas comunidades. Desconhecem e não fazem com que aqueles problemas cheguem na pessoa certa. Então, são anos, estamos a viver assim, porque o ensino geral tem que cair nas comunidades, tem que ver quantas salas temos de alfabetização no Hoje Ainda, quantas catequeses tem lá crianças, porque as catequeses também estão a proteger a criança, estão a ocupar a criança, fazendo com que a criança não caia no abandono. Esse é um sistema todo. O INAC, por acaso, também tem feito um bom trabalho, nunca fechou a porta na sua medida e tem a sua linha de atuação, ele tem feito. Ontem, por acaso, não recebemos... Tem feito mesmo um bom trabalho, INAC, a julgar por aquilo que nós, Omunga, temos estado a constatar nas ruas e nas comunidades bem mais carentes que nós acompanhamos. Não sei se o INAC tem feito um bom trabalho. Temos muitas dificuldades em assumir isso, muitas mesmo. Bem, o INAC trabalha em rede, naquilo que é o que nós dominamos, não é? Ainda ontem, um jovem, anteontem foi ao INAC, não é? Pedir uma informação e o INAC, tendo em conta a questão econômica da família, aconselhou aquele jovem a se dirigir a um local mais próximo para resolver o problema dele. E nós... Daniel, desculpa só, o INAC, por ser uma instituição pública que vela pela salvaguarda das crianças, não é? Em vez de só aconselhar, não devia também criar mecanismos de, por exemplo, naqueles casos em que as crianças não conseguem ficar em casa, ou por várias razões, ou porque são abusadas sexualmente, ou porque são violentadas verbalmente ou fisicamente, não podia criar aqui estruturas para acolher essas crianças e com especialistas para dar o devido acompanhamento. Nós sabemos, por exemplo, que aqui ao nível do governo da província de Benguela tinha-se criado essa ideia aqui na Catumbela, um espaço para se retirar as crianças das ruas, para as colocarem lá e para depois então poderem ser acompanhadas aí. E nós, por exemplo, o Munga, tentamos visitar aquele espaço por 2 vezes e não nos permitiram. Mas as informações que nos chegam é que as crianças estão a fugir daqueles lugares. E isso quer dizer que o trabalho que tem sido feito em prol da criança, só com esse exemplo, para não dar outros, só com esse exemplo não tem sido dos melhores. Não, mas a questão do centro eu acho ainda, né, daquilo que é a minha experiência, né, que a questão de centros de acolhimento, isso... Manter o centro de acolhimento não é responsabilidade do INAC, mas sim da ação social. Não, estamos a dizer que o INAC, seja o INAC, a ação social, quem quer que seja, são todas instituições públicas, né, voltadas para a salvaguarda dos direitos da criança, sim ou não? Bem, do que eu conheço com base aos instrumentos, não é? É que cada instituição tem uma linha de atuação. Por exemplo, o INAC, cabe a ele, promover ação
o direito da criança, promove as políticas de direito da criança. E tem outro que, por exemplo, a polícia também tem a sua obrigação. A educação promove questões ligadas ao ensino. O INAC apenas é uma instituição de advocacia. Acredito, daquilo que eu conheço e do estatuto do INAC, é a advocacia. Então, questões ligadas à educação, o INAC vai advocaciar, vai fazer apenas a sua advocacia e cabe ao Ministério da Educação resolver essa questão. Questões de prestação da alimentação, isso é questão da ação social e cabe à ação social. Então, é um conjunto, são setores que devem trabalhar. Eu disse no início que os setores fogem-se das suas responsabilidades, não trabalham de forma unida. Mas não deveriam fugir porque todas elas têm a criança como sendo o seu interesse supremo. Então, na nossa opinião, enquanto Mula, todas as instituições que têm a criança como seu interesse superior deviam envolver-se no sentido de termos as mesmas linhas de atuação. Sejam elas públicas, conforme estavas a dizer no princípio, sejam elas públicas, privadas ou até as do terceiro setor. Porque as organizações privadas também apoiam o trabalho com crianças. Tem organizações que, não tendo capacidade de trabalhar diretamente com as crianças, apoiam financeiramente, apoiam tecnologicamente. Isso é um apoio que deve ser reconhecido. Tem pessoas que estão diretamente a trabalhar com as crianças, mas tem outras que podem muito bem apoiar financeiramente ou de outras maneiras. Portanto, é nesse sentido que nós estamos a dizer que as organizações, todas elas que estão envolvidas na questão da criança, devem todas se engajar para fazer um trabalho conjunto. E o INAC acaba sendo para-choque, não é todas as culpas caem no INAC, porque a sociedade em si não conhece os setores que devem agir a favor da criança. Talvez devesse educar mais, talvez devesse publicitar mais o seu trabalho, né? Talvez devesse fazer isso. Né? Falta de equipamento, o INAC também tem uma estrutura um bocadinho débil, né? Em termos de recursos humanos é forte, mas a sua logística, o INAC é das organizações que eu ainda acho em Angola do Estado mais penalizada, porque tem um orçamento muito limitado e para resolver problemas ligados à educação da criança carece de uma estrutura um bocadinho mais robusta. E aí, se calhar, o nosso apelo era apelar ao Estado para que invista mais na área do INAC e na área social, porque acredito que o INAC não pode ter abrigos. Isso é questão da área social. O INAC não pode ter escolas, porque tem o Ministério da Educação para o efeito, a administração municipal tem o seu papel. Mas, infelizmente, não é? O INAC acaba sendo, pela responsabilidade que tem o Instituto Nacional da Criança, acaba sendo o para-choque, não é? Para-choque desses elementos todos. Mas é um problema, a educação é um desafio e a família tem 60% de responsabilidade. Nós, organizações da sociedade civil, a Ilikongelo tem no seu quadro mais de 600 crianças, controla mais de 600 crianças. E só esse mês estamos a trabalhar para darmos melhores condições de vida a perto de 180 crianças. Bem, Leonel da Silva disse que a educação é um desafio e já coloco a última questão. Desculpa, dona não. Vai mesmo falar, vai já fazer um link com esta pergunta. Falar sobre a corrupção é um assunto importante e porque para a criança ser o exemplo de integridade na qual se expressa quem fala, deve ser o exemplo da criança. E baseando-se na máxima, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, na hora de falar sobre o tema da corrupção. Para terminar, vai falar o Gabriel Romeu, qual é a sua abordagem sobre esta máxima. Faça o que eu faço, faça o que eu digo, não faça o que eu faço na hora de falar sobre a corrupção. Vamos começar pela questão da nossa internauta. Como é que é o nome? Qual é o nome? Como é que a educação pode combater a corrupção? Acho que é Luciana, né? Sim, sim. Luciana. Bom, primeiro um abraço e um beijinho para ela, porque é uma pessoa que eu conheço muito bem. E compreendo a preocupação dela ao colocar a questão desse jeito, porque ela é educadora de infância, né? Então consigo calcular como educadora de infância também está preocupada como é que essa questão da educação pode resvalar nessa questão ou ajudar a mitigar essa questão da corrupção. E aqui vou deixar uma frase também de um dos professores que eu admiro muito, que eu respeito muito, o professor brasileiro, o Sérgio Cortella,
Quando ele diz, por exemplo, que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para o nosso mundo. Ora, é preciso perceber aqui que se nós deixarmos filhos corruptos para este mundo, então nós teremos um mundo corrupto de todo. E isso, mais uma vez, acaba por colocar a questão da responsabilidade. A nossa responsabilidade enquanto encarregados de educação, enquanto professores, enquanto fazedores de opinião pública, não é? Acaba por colocar essa responsabilidade em nós no sentido de discutirmos cada vez mais essas questões da corrupção. Mas também quero trazer aqui uma ideia do psicólogo norte-americano Daniel Goleman, é uma das pessoas que se dedica muito a estudar comportamentos, não é? Escreveu Inteligência Emocional, escreveu também 3 focos, não é? Eu quero trazer aqui essa questão porque para nós trabalharmos a educação, ele fala, uma das coisas que ele fala muito é a questão da empatia. Tá? As questões de corrupção, muitas das vezes nós pensamos, não, as pessoas são corruptas porque as pessoas são pobres. Não, reparem bem nos níveis de corrupção, não é, praticados pelas mais altas figuras do nosso país. São pessoas pobres? Não, são pessoas que passam fome? Não, são pessoas já altamente endinheiradas e ainda assim não conseguem parar para pensar que tem gente que se não tiver 1 quilo de fuba não consegue comer. Não é? Portanto, aqui já não é uma questão de pobreza, aqui é mais uma questão de falta de empatia. E o Daniel Goleman nos recomenda, por exemplo, a trabalharmos a questão dos 3 focos com as crianças, né? A questão dos 3 focos. Os 3 focos, ele fala, o primeiro foco que nós devemos ter em conta é o foco em si mesmo, né? Todos nós, enquanto seres humanos, devemos também refletir, não é, em torno daquilo que são os nossos problemas, aquilo que são as nossas aspirações, aquilo que são os nossos propósitos enquanto indivíduos, né? De forma individual. O foco, a pessoa tem que se focar também em si mesmo. Depois tem o foco nos outros, porque nós vivemos em sociedade. E a vida em sociedade, como dizia Aristóteles, todo ser humano é por natureza gregário. E como nós vivemos em sociedade, nós não podemos ficar pura e simplesmente no primeiro foco e nos focarmos em nós mesmos. Nós também temos que nos focar nos outros. Com essas práticas, com essas ações que nós desenvolvemos, como é que serão depois as nossas relações com o nosso próximo? Com as outras pessoas, com essas práticas de corrupção. Eu vou levar o dinheiro para a minha casa porque facilitei alguém, aquele alguém me deu o dinheiro. E como é que fica aquela pessoa que em princípio devia ficar naquele lugar? Aquela senhora que teve 18, 19 no concurso da educação, eu vou receber o dinheiro de alguém que teve 10 valores, por exemplo. Vou ficar com o dinheiro, eu aparentemente estou satisfeito. Mas e como é que fica aquela outra pessoa que teve 18, 19 e não conseguiu entrar? Isso é o foco nos outros. Depois temos que olhar também para o foco no mundo. Não, e depois de olharmos para nós mesmos, para os outros, temos que ter uma abrangência mundial. Com essas nossas práticas, com essas nossas ações, com essa maneira de nos relacionarmos, como é que vai ficar o mundo, não é? O mundo de uma forma geral, não é? Dentro de todos esses assuntos, de todas essas ações, de todas essas questões que nós temos estado a praticar. Portanto, e a questão volta no sentido de que tudo começa dentro de nós, com foco em nós. A maneira como nós pensamos, a maneira como nós nos relacionamos conosco mesmo, a maneira como nós nos sentimos empáticos com relação aos outros e a maneira como nos relacionamos com os outros e com o mundo ao nosso redor, portanto, vai definir muito, não é? Vai definir muito aquilo que serão aquilo que será o futuro, não é, do mundo de uma forma geral. Então, Já a terminar mesmo? já para terminar mesmo, é para dizer que a educação é chave, né? A frase básica de Nelson Mandela é a chave para mudarmos o mundo, né? Portanto, conforme vimos nessas 3 abordagens, se quisermos mudar o mundo, temos que começar por nós mesmos. Mudamos nós, ajudarmos a mudar os outros e só depois é que o mundo poderá Ok, muito mudar. obrigada, Gabriel. De forma muito rápida também, Leonel pode fazer algumas considerações. Fazendo as minhas considerações à volta da questão, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Se calhar eu estaria a dizer, para terminar mesmo, faça o que eu digo e defenda o que dizes nos seus atos. Ok, muito obrigada. Obrigado. Obrigada por terem aceito o nosso convite para participar desta edição. Estivemos aqui abordando sobre a criança e o combate e a educação para o combate à corrupção. Caro ouvinte da Rádio Eclésia 99.7, queremos agradecer a sua companhia e dizer que estaremos juntos daqui a 15 dias para mais um debate aberto. O Corrupção é Crime tem a realização da organização não governamental Omunga e o apoio da Miserior.
Trabalharam para si hoje Gabriel Romeu na coordenação, Fernando Ju na técnica, João Malavindele na supervisão. A transmissão na página do Facebook da Umunga foi feita pelo ativista Avisto Mbota e apresentaram esta edição Carmen Mateia e Donaldo Souza. Desejamos um bom dia e uma boa quinta-feira. Ok, muito obrigado. Senhor Leonel da Silva, o senhor da Educação chegou agora, pensou que fosse